Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre ouvindo personalidades importantes da nossa cidade, em várias áreas de atuação, e que ajudam a escrever a história da nossa Florianópolis, seja ela no momento que a gente vive, como no passado, e também muitas lembranças que vêm à tona. Hoje recebendo Marcelo da Silva, falando assim, pouca gente conhece. Mas se a gente falar Marcelo Sete Cordas, professor, doutor, mestre, pós-doutor e uma personalidade muito importante da cultura negra, do maciço e de uma cidade que algumas pessoas às vezes não percebem, não procuram saber, né? Que é a cidade periférica, que lá tem muita riqueza, muita cultura e pessoas que venceram na vida. Marcelo Sete Cordas, prazer te receber aqui no Café e Prosa da TV Câmara para contar a tua história de vida, da infância, história acadêmica, história da cultura popular e também da música. Você que é um exímio, né, instrumentista, tá aí com seu amigo, seu eterno namorado, o Violante Sete Cordas. Obrigado pela presença. Biel, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Sempre importante espaços como esse para que a gente possa conversar, falar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa cultura, né? Sobre a nossa tradição. E vim aqui falar um pouco sobre a minha história, a história do Marcelo Sete Cordas, a história do Marcelo da Silva. Para mim é muito gratificante e fico feliz pelo convite, né? E aí, me diz uma coisa, antes de falar dessa paixão pelo violão, como foi a infância, você que é cria do Morro do Mocotó? Eu nasci no Morro do Mocotó em 1974, né? Enquanto uma criança do morro, né? As nossas brincadeiras oscilavam entre soltar pipa, bater latinha, né? E batia latinha todo ano quando os sambas da escola de samba, do Protegido da Princesa, era anunciado, a gente subia e descia as ladeiras do morro cantando os sambas da nossa escola, né? Da agremiação da comunidade do Morro do Mocotó, que é Protegido da Princesa, a resistência do samba, né? Essa foi assim a lembrança, a primeira lembrança que te veio à tona, né? As brincadeiras, bater lata, soltar pipa e uma coisa me chamava muita atenção, porque eu sempre fui muito curioso, né? Lá embaixo no aterro da Baía Sul era a finalização do segundo aterro, que o primeiro aterro, quando a cidade vai crescendo, sabe que Florianópolis, né, a água batia aqui no mercado público. Sim. Então teve a primeira, na década de 60, o primeiro aterro que levou até lá próximo da passarela do samba enfim, a terraplanagem ali, o aterramento da cidade, o aumento da cidade, e depois a segunda parte do aterro que foi no final da década de 70. Como eu sou de 1978, 74, Sim. em 79 estava se finalizando a segunda parte do aterro, né? E aí eu me lembro das máquinas trabalhando, da cidade sendo aumentada ali, né? E tem uma foto minha, inclusive, de família, que eu estou sentado e nas minhas costas está o aterro sendo recém-construído e tal. Onde hoje temos a passarela do samba, né? Essa é uma imagem que eu tenho na minha memória desde sempre. O futebol não chamou a tua atenção na infância? Não, joguei bola durante algum tempo, né? Até os 16, 17 anos. Lá no Morro do Mocotó nós temos o Caramuru, o Vasquinho, né? E eu joguei nos antigos campeonatos da Setur, futebol de areia, fomos campeão no ano. No aterro. E aí eu jogava no Demolidor, né? Fizemos uma decisão, Demolidor versus o Flamenguinho, que é um outro time que tinha ali no Morro do Mocotó. Então também joguei futebol durante um tempo, fui atleta, fiz atletismo, estudei no colégio militar, então o esporte que eu praticava era o atletismo, né? Era velocista, né? Hoje meu filho faz atletismo, ele corre 100, 200 metros. Marcelo, e foi uma infância difícil? Sim, quando criança, sim, né? Até a nossa adolescência, assim, eu morei no Morro do Mocotó até os 16 anos, né? Daí nós nos mudamos, a minha mãe fez uma inscrição pela Coab, né? E aí nós nos mudamos para o Bela Vista. Da Vista São José. São José. E de lá, né, morei no Bela Vista há alguns anos e depois mudei para o sul da ilha. Mas durante a nossa infância sempre foi uma infância, né, muito pobre, né?
né, onde a gente, de fato, teve alguns limites, né, comida na nossa mesa nunca faltou, né? Meus pais são funcionários públicos, mas era uma vida, de fato, muito regrada, muito pobre, nós tínhamos o essencial para comer. Então, eu tive a sorte, né, também de estudar em bons colégios. Aí eu estudei primeiro no colégio adventista e depois eu estudei no colégio militar. Meu pai é militar, né? Minha mãe é da saúde, técnico de enfermagem, aposentado, e meu pai também é militar, aposentado. E aí, com 11 anos, eu fui estudar no colégio militar. Então foi a partir dali que a minha vida começou a mudar, porque o colégio militar tinha uma educação muito forte, né? Disciplina. Sim, nós tínhamos 10 aulas por dia, nós não tínhamos 5 aulas. Enquanto meus amigos no morro estudavam num período, eu estudava em 2 períodos. Então eu tinha aula de manhã e à tarde. Então era o dia inteiro. E aí eu acabei, né, mergulhando, sempre fui muito curioso, sempre muito interessado, sempre li muito. E aí a partir dali eu comecei a pensar, né, em que cursos eu faria depois que terminasse o segundo grau, né, e aí foi onde eu ingressei na faculdade de História. Bom, além de ser um cidadão letrado, pós-doutor, negro, oriundo do maciço, né, são características que muitas das vezes entram em choque, né? Como um negro do maciço do Morro da Cruz, do Morro do Mocotó é pós-doutor. Isso tem uma simbologia muito forte, muito grande, né? Aos 51 anos de idade, como é que você enxerga tudo isso? A tua trajetória, né? Uma trajetória que vem de uma infância, vem de uma comunidade, parte para a música, vai para a academia e vai para a luta. Academia, no caso, a universidade, né? Qual é a leitura ou a releitura que você faz desse momento de vida de hoje com 50 anos de idade? Olha, para a gente, né, da nossa família, enfim, eu sou a primeira geração que foi para a universidade, né, da nossa família. Então, primeiro eu me sinto muito feliz porque depois de mim muitos outros foram para as universidades. Muitos outros foram fazer, além de graduação, mestrado, doutorado. Eu sempre tive um sonho, que é ser professor universitário. Eu sou professor atualmente, né, dou aulas, leciono no departamento de antropologia aqui do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz graduação na UDESC, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Fui professor do Estado e do município durante mais de 20 anos. Dei aula para o primeiro, segundo grau, educação nos jovens e adultos. E a minha paixão sempre foi ensinar. Eu ensino tanto história, como eu ensinei na escola, como ensino música. Ensinei música há muitos anos para pessoas também que não tinham acesso, que nunca puderam pagar professor. Eu dei aula, dei violão, dei cavaquinho para muita gente. O Marcelinho da Protegido, por exemplo, Sim. Foi meu primeiro aluno, né, que foi cavaquinista até esse ano, nos Protegido da Princesa. Ele foi meu primeiro aluno de cavaquinho. Né? E depois do Marcelinho eu tive muitos, dezenas e dezenas de alunos. Falo dele porque é emblemático, né? Simbólico, ele foi o primeiro aluno que tive, muito, muito bom, exímio cavaquinista, toca muito. Então, eu ensinei tanto música quanto ensino história. Então, a minha paixão é ensinar. Eu curto essa coisa de ver o quanto a música transforma as pessoas e transforma mesmo. Um outro aluno que eu tive, que é o Lu, né, o Luiz da Rosa, o Lu do Cavaco, quando ele começou a estudar comigo, ele estava envolvido com a questão do crime e tal. E aí eu disse para ele, não, mas tu vai ver como o cavaquinho vai mudar a tua vida. Então, hoje ele é formado, escola técnica, tem negócio, enfim, o quanto a música pode, né, o quanto a educação pode ser transformadora. E isso fez com que eu me esmerasse e construísse a minha forma de pensar a mudança, né, no mundo para as pessoas. Então, aos 51 anos, hoje eu tenho a minha graduação, sou mestre, doutor, pós-doutor, mas não é isso no sentido de que não é isso que me envaidece, né? Isso tudo foi construído com muita luta, com muito trabalho, com muito estudo, né? Eu sempre fui um adolescente, uma criança que me envolvi, vivi cercado de livros e eram os livros que me levavam para os outros lugares, né? E eu fui percebendo isso e fui entendendo que isso era uma possibilidade, né? Uma potência, aquilo que eu podia usar ao meu favor e também
para as outras pessoas. E aí eu fui estudando a nossa cidade através das minhas pesquisas. Eu fui o primeiro cara a fazer um TCC em 1999 sobre samba. Então, meu TCC fala da história do samba em Florianópolis de 1920 a 1950. Eu entrevistei Dona Lucimar Bittencourt, a Dona Luci, Gentil do Orocongo, Seu Charuto, Tacílio Costa, um dos primeiros cavaquinistas negros de Florianópolis. Então, toda a minha pesquisa é contando a história de Florianópolis, da grande Florianópolis e do sul do Brasil, o samba e a cultura preta. Então, além de ser um pesquisador, de ser um educador, eu tento trazer para as pessoas o quanto essas histórias são mais importantes para a gente do que as histórias de outros ancestrais. Eu entendo que o Cartola é muito importante para a gente compreender a história do samba, que o Geraldo Pereira, que muitos baluartes são importantes. Mas para mim, Seu Avevu é infinitamente superior, porque ele fez parte da minha memória histórica da cidade. Sim, uma questão de identidade, né? Porque eu me identifico com alguém que me mostra que eu sou capaz de produzir tanto quanto alguém que venha de um outro lugar. Então, por isso, hoje, né, respondendo assim, tentando focar na pergunta, porque a gente acaba, às vezes, fica à vontade, aqui não tem regra. Indo para outros lugares. Eu vou sair daqui agora, estou indo na casa de uma outra grande baluarte, que é a Dona Valdionira. Sim. Nós somos, inclusive, primos. E aí, conversar com Dona Valdionira, conversar com... Para mim, é como se eu estivesse conversando com Antonieta de Barros, é como se eu estivesse conversando com Neide Maria Rosa. Essa relação, essa identidade, essa simetria que é possível a gente construir e que dá um choque na gente, faz com que eu entenda o Rio de Janeiro como mais um lugar e não a Meca. Então, a construção da minha identidade enquanto sambista, da minha identidade enquanto um pesquisador, ela sempre foi. Eu sou um cara que tem um doutorado, mas eu construí o meu doutorado trabalhando com samba e com carnaval. Por quê? Porque para mim samba e carnaval não é só entretenimento. Samba e carnaval é identidade, é filosofia de vida existencial. Samba e carnaval é educação. Tanto é que os enredos aí estão mostrando muito mais do que a escola brasileira, as nossas contribuições para a produção desse Brasil. Então, aos 51 anos de idade, eu entendo uma coisa, eu estou no caminho, ainda tenho muito mais para produzir, mas tenho a certeza de que tudo que eu fiz, que tudo que eu produzi, foi com o intuito de transformar, de enaltecer e fazer com que a cultura popular e a cultura popular negra de Florianópolis seja reconhecida na sua importância, né? na sua história, e na sua grandiosidade. Esse é algo que eu não abro mão. Maravilha. Ô Sete Cordas, antes de você tocar uma música aí, que você tá louco para cantar também, onde e quando começou a música na tua vida? Eu tenho a minha família, né? Minha mãe é de Imbituba e meu pai é de Lauro Miller, né? Se conheceram num clube negro, União Operária, em Criciúma. Criciúma, que tem uma história gigante, né? E lá no União Operária de lá, depois se casaram, né? E vieram para Florianópolis, né? Viver a vida. Meu pai acabou ingressando, alguns trabalhos no começo, acabou ingressando na Polícia Militar. E a minha mãe, né, ingressou na saúde, é funcionário da Carmela Dutra, né, já aposentada, ambos aposentados, funcionários públicos. E nós no verão sempre íamos, né, além de no Morro do Mocotó, a gente viveu uma coisa com a música muito forte, né, como eu falei para você, as nossas brincadeiras circulavam muito, essa coisa de correr, bater lata, cantar música da escola. A família por parte da minha mãe são de músicos, então eu aprendi a tocar violão com meu primo Emilson, que foi músico aqui, tocou na Consulado do Samba, tocou na Nação Guarani, me levou para o Menores do Samba, o Emilson, me ensinou a tocar cavaquinho, violão. Então nós íamos às férias para lá, para Imbituba. E lá eu comecei, né, sempre tocando com os meus primos, nas rodinhas de samba que a gente fazia, tocando alguns instrumentos. Depois, aos 11 anos, eu comecei a tocar violão. Tentei com 8, era muito pequeno ainda, a mão era muito pequena, e aí depois com 11 eu ingressei, né. Hoje, esse ano fazem 40 anos que eu comecei o ensino do violão. Pois é, o violão hoje ele é um instrumento que você usa para ensinar / educar, como você gosta de dizer. Mas naquele instante da sua vida era um hobby, um lazer que acabou se transformando
né? Você acabou ingressando em grupos de samba. Queria que você lembrasse um pouco dessa época aí, dos grupos, das pessoas, das rodas, dos shows. Eu toquei inicialmente num grupo que chamava o Menores do Samba, né? E depois lá, no Menores do Samba, toquei com o Emilson, com o Andy do Cavaco, essa grande referência do cavaquinho. Morro do 25. Morro do 25. Toquei com... O Andy tocava no Menores do Menores, né? Algumas vezes ele tocou com a gente no Menores do Samba. Mas eu toquei com o Ango do Cavaco, o Mestre Ango, né? Mestre Ango, Adailson, Lica, Tico do Pandeiro. Muita gente boa, assim, né? E do Menores do Samba, nós éramos de menor, né? Por isso era Menores do Samba. Era organizado pelo Gel, né? Que foi professor. Grande Gel. Família Veloso. Gel, Família Veloso, Morro da Caixa, de tradição. Depois o Menores, daí eles fundaram também o Menores do Menores, onde o Andy começou a tocar, né? E aí o Andy começou a tocar banjo ali com a gente. E aí depois, logo em seguida, entrou o Macalé, né? Sim. No lugar do Andy. Depois eu fui para o Moleques do Samba com o Leco, o Sandrinho Ventura, Dejaci. E aí comecei a tocar com vários grupos, Sabor do Pagode, com o Juju da GG, né? Com o André Catendê, Joaci, nossa, aquela rapaziada, eu toquei muitos anos no Show Brasil. Isso. E assim foi, né? Foram momentos muito mágicos assim da minha história. Tinha época que eu tocava em 3 grupos ao mesmo tempo, no Partido Alto, no Menores do Samba e no Sabor do Pagode. Aí teve um momento que eu acabei abrindo mão tanto do Sabor do Pagode quanto do Partido Alto, eu acabei ficando mais no Moleques do Samba. E aí viajamos o estado, enfim, foi uma carreira interessante naquele período. E eu dividia isso com o curso de História, né? Eu fazia História e tocava, né? E aí depois... E continua fazendo tudo isso? Fazendo tudo isso, porque qual é o encontro disso, a junção disso tudo? Eu comecei a perceber, né, já naquele período, não com tanta clareza quanto agora, que o samba era muito mais do que uma música, muito mais do que entretenimento, muito mais do que um gênero musical. E foi quando eu comecei a fazer o meu TCC, de forma de conclusão do curso de História. E aí eu fiz um TCC falando sobre, chamava os bailes, as casas e a rua. Os bailes eram os bailes domésticos, batizado, casamento, aniversário nas casas. Os bailes nos clubes negros, 25, clubes antigos que não existiam mais, Flor do Abacate, Brinca Quem Pode. As casas eram os bailes, batizado de casamento, aniversário, que as famílias organizavam nas suas casas para fazer rodas de samba e grandes festas. E a rua, o carnaval. Então eu peguei essas 3 dimensões e fui estudar sobre o samba de 1920 e 1950. E aí eu fui entrevistar alguns personagens que já não estão mais conosco, mas que no período ainda estavam conosco, né? Seu Gentil, seu Avevu, Dona Lucimar, Matriarca, um monte de gente que tinha vivido o carnaval na década de 30, 40 e 50. Meu tio Valdir, também de Marinha, já aposentado. E aí eu comecei a perceber que, nossa, a gente aprende muito mais com o samba, a gente aprende muito mais com o carnaval. E não é só música, não é só entretenimento, é educação, é transformação, né? E aí eu fui juntando, amalgamando ali a ideia da minha atuação enquanto músico e a minha atuação como pesquisador, como professor. Me foge agora a data exata de fundação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Educativa Império da Tijuca, que é a escola de samba do Morro da Formiga, na zona norte do Rio, que implementou no seu nome oficial a palavra educativa. E a história mostra isso, que realmente ela foi criada para educar crianças. Eu não lembro se foi, não sei se é final dos anos 40 ou início dos anos 50, né? Mas isso, eu estou trazendo isso à tona porque condiz com essa afirmação sua, que o samba educa, realmente, o samba educa. Ele busca dar a oportunidade. E a oportunidade advém de educação, de boa conduta, de bons princípios. A escola de samba Quilombo, que é uma outra escola de samba, né? Para começo, escola é isso, né? A escola ela migra dos antigos ranchos carnavalescos, né? Então, os ranchos, durante muito tempo, rancho carnavalesco e escolas conviveram, mas a escola de samba ela surge com essa proposta mesmo, de ser um lugar para o sambista
né, e outras pessoas aprenderem. Por quê? Não existia educação formal no Brasil. A educação universal para todas as pessoas, ela vai ser implementada no Brasil a partir da década de 60. Então, educação sempre foi um privilégio para gente rica. E o que a cultura negra faz, como sempre fez no Brasil? Ela começa a construir alternativas para inserir o negro na sociedade, já que com o fim, né, da escravidão, a mudança da mão de obra, o Estado brasileiro não construiu uma política pública de inserção. E o que o negro faz? Vamos criar as nossas escolas. E a nossa escola é uma escola que vem do samba. E por isso a escola do samba, né? E ela realmente surge com essa proposta educativa. A escola de samba Quilombo, por exemplo, depois da escola de samba da Tijuca, ela surge com essa proposta também. Mas os terreiros sempre foram espaços de educação. Aquele samba que a Quilombo vai fazer em 78, quando é fundada, né, no ápice do Carnaval das Escolas S.A., Quilombo, né, Quilombo pesquisou suas raízes nos momentos mais felizes de uma raça popular e veio para mostrar essa pesquisa na ocasião precisa, em forma de arte popular, a mais de 40 mil anos atrás, a arte negra já resplandecia. Mais tarde, a Etiópia milenar. Vai contar a história dos impérios negro-africanos. Sim, sim. Então, o que é isso? Isso é uma tentativa de mostrar o quanto o poder, né, de informação que a escola de samba pode trazer e para construir a nossa história de orgulho de África. A escola de samba fez isso muito, muito antes do que qualquer pessoa fez, do que qualquer instituição fez no Brasil. E até hoje o carnaval ainda é marginalizado. Né? Porque se a gente analisar esse conceito de educação através do samba, que se opõe a essa imagem de entretenimento e que as pessoas escutam aquele som maravilhoso, celebram a vida, bebem, se divertem, mas o samba vem com composições, né, que trazem mensagens, né, sambas de enredo. Sim. E o desfile propriamente dito que é uma outra dimensão, história a ser contada. Que é uma outra dimensão do conhecimento, né? Porque você vê que a escola, o enredo, né, que vai ser apresentado na avenida, aí de uma forma plástica, né, de uma forma visual, ele é uma coisa, né? Tem aquilo que o samba conta, tem a própria história da escola que transcende a ideia só da passarela. Então são múltiplas camadas de conhecimento que fazem com que aquela história seja contada, né? Então, os baluartes, a ancestralidade que a escola, né, traz. Então, você pensar em enredos, né? Vamos pensar em enredos históricos aí. Você pensar se pensar o Kizomba, Festa da Raça, por exemplo. 1988 conta o quê? O fim da escravidão, 100 anos. 100 anos, Vila Isabel, né? Tá ali. Valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a boa lição. Zumbi valeu, hoje a vila é Kizomba, é batuque, canto e dança, jongo e maracatu, vem menininha pra dançar o caxambu, vem menininha. E ele está contando toda a história, né? Pensando, digamos assim, desde o período da formação do Quilombo de Palmares, sim, até os dias de hoje, com a consolidação de uma Constituição cidadã que reconhece o racismo quanto crime, coisa que nós temos desde o século XV ao século XX para ser reconhecido, né? Então tu vai ter o bumbum, né? Império Serrano. Bumbum bate, bumbum procurando, o nosso samba, minha gente, é isso aí. Que fala das escolas, né? Super escolas de samba S.A., super alegorias, escondendo gente bamba, que covardia. Bumbum bate, bumbum procurando. E aí tá falando o quê? Do momento em que as escolas de samba deixam de ser raiz para se tornar as super escolas de samba S.A. E a Quilombo surge nesse período para tentar frear um pouco essa derrocada, digamos assim, do ponto de vista de como é que a escola de samba sai da raiz e vai para vira indústria, né? Vou fazer uma brincadeira / provocação aqui contigo. No início da entrevista você falou dessa questão da identidade, que o Rio de Janeiro não precisa ser a Meca se nós temos aqui valores, embora a gente respeite muito a matriz do samba, que é o Rio de Janeiro. E você cantou aqui sambas de escolas de samba do Rio, né? Uhum. Que marcaram e tem a
a sua importância, como o Kizomba, o Enredo do Império também. Mas e aqui? O que representa para ti, emblematicamente, a nossa história em forma de samba enredo, das nossas agremiações? Nossa, tem tanto samba bom. Eu quando comecei a desfilar, o primeiro ano que eu desfilei com esse samba que era aqui. Que era... Deixa eu me lembrar aqui do tom. Se ali da Copalode do Guiar, né? Carijó, filho forte da mata. Acha tom? Aqui. Curacê, só no céu vai brilhar. Veja se nos ensina. Já achar o tom aqui. Carijó, filho forte da mata. Curacê, só no céu a brilhar. Cai no Curumi, Cuiatã. Veja se nos ensina a amar. Sonhando, sonhando com a ilha encantada, com a natureza. Hoje eu vi, juro que vi, Carijó vivendo em tribo, feliz e sem inimigos, a grande nação tupi. Esse é o samba de 1982. Da Embaixada Copalorde. Da Embaixada Copalorde. Que é um samba onde eu comecei, foi o meu primeiro desfile, né? O primeiro desfile que eu me lembro. Um outro desfile que eu acho fantástico, tem vários, né? Mas se você pensar Protegido da Princesa, por exemplo, nós temos aí o... Que é um samba do Marquinho do Cavaco. Sim. Né? Que fala... Xangô Exu, Obaluaê, Oia Ogum, o meu xiré. Olho lá do morro, avenida, vejo um retrato magistral. A protegidos mostrando o candomblé no desfile do nosso carnaval. Epa babá, oxalá, epa babá, oxalá. Saudando a Casa Grande na festa dos orixás. Epa babá, oxalá. Sambas como... tem sambas que eu me lembro da Filhos do Continente. Abre-se as cortinas novamente, o espetáculo vai como... O Zinho ainda cantava, que não é o Zinho agora, era o outro Zinho, isso aí... O Daniel. O outro Zinho que foi do Filhos do Continente, na época do Roleta, que cantava... me lembro aqui do tom. Abre-se as cortinas novamente, o espetáculo vai começar. Na passarela, os filhos do continente saúdam o povo e nos convidam para dançar. Nosso tema é simples com ternura e vem hoje homenagear, buscando na TV, cantando a história da TV Barriga Verde com o Carnaval de Florianópolis. Né? O show na Catarinense que a cultura vai mostrar. Nossa, samba da Unida da Coloninha, desde o... Delira, meu povo, é de novo carnaval. Agora a passarela se transforma em chão de estrelas. Aquele lindo visual. Muita história, né? Se a gente analisar aí, você trouxe 4 agremiações, né? As 2 primeiras, né? Das que ainda existem, né? A Embaixada Copalorde, os Protegidos e a Embaixada Copalorde, a Filhos não existe mais, que era muito tradicional. Ela precedeu a Unidos da Colonia. Sim, 57 a fundação dela. Precedeu a Unidos da Colonia. E quanto de riqueza trouxeram esses sambas, né? Nossa, e sambas que contaram a história da cidade, a relação com os bruxos, por exemplo, né? Não vá na rua, olha o boi, tatá, sexta-feira de lua, tem bruxa no Copalorde, 87, se não me engano. Sambas que falam sobre a cultura da cidade, né? Essa relação com os mistérios vindo de tudo aquilo que o Franklin Cascais construiu, a história, né? Com essa magia, né? Da Ilha da Magia. E o quanto nos informa esses sambas. E tem, claro, o Consulado o Consulado tem sambas muito bonitos também, que conta a história, inclusive, de personagens negros do Carnaval, contou a história das grandes Ialodês, Ialorixás. Sim. Eu não me recordo agora do samba, mas contou a história de Mãe Malvina, Mãe Cristina. Mãe Malvina, Contou a história de Antonieta de Barros. Então, assim, são escolas de peso. A própria Neide Maria Rosa também. Isso. Então, são escolas... São histórias. São histórias que são contadas pelas nossas agremiações e que falam das
nossas histórias. Quando eu falo, Bion, da questão do Rio de Janeiro, que é um problema para todo mundo, né? O Rio de Janeiro é esse grande... As escolas orbitam entre esse grande espetáculo que é o do Rio de Janeiro. E aí isso é inegável, não é isso que me incomoda. É inevitável. E isso faz parte do processo. Mas eu conheço muitos lugares que não perderam a sua característica, né? Ou pelo menos tentam mantê-las a partir de outros elementos. Porto Alegre, por exemplo, apesar de ter avançado nesse sentido, mantém alguns elementos que são só de Porto Alegre. O porta-estandarte, a porta-estandarte, por exemplo, não existe em outros lugares, mas existe em Porto Alegre. É uma característica local. E que eles não abrem mão, né, por representar essa experiência anterior com o carnaval e porque aquilo também os coloca, ancora um pouco essa experiência, né, com relação ao carnaval que eles sempre produziram. A minha problemática, né, e aí com o Carnaval de Florianópolis, ele transita um pouco na dificuldade que Florianópolis tem de construir um carnaval com características próprias. E isso não é só ligado às escolas de samba. Essa relação que a cidade construiu com os vapores, porque as pessoas podem não saber ou não lembrar, mas o transporte antes era feito com os barcos da UEPIC, o Vaporana, o Vapor UEPIC. Eram os barcos que traziam as pessoas, as notícias, as novidades. Então, o desenvolvimento. Eles ancoravam ali onde a Rita Maria tinha um ancorador ali, no porto ali no mercado. E aí eram verdadeiros eventos. Quando os vapores chegavam, por isso chamavam o vapor, apitava aquele barulho, as pessoas desciam dos morros para ir lá ver. Para ver e receber as notícias, as pessoas, as encomendas, os sapatos, as roupas, tudo vinha encomendado pelo vapor. Então eram filas grandes, gigantescas, as pessoas vinham namorar, vinham se encontrar, eram eventos, como a gente hoje vai curtir o final de semana, as pessoas se trajavam para vir nos vapores aqui, receber tudo que vinha do Rio de Janeiro. E aí se criou essa relação muito direta. Além disso, teve a fundação do Ministério da Marinha, aqui já na metade do século XIX. E que muita gente veio do Rio, de São Paulo, do Nordeste, para servir a Marinha aqui. Então havia uma grande concentração de pessoas vindo de outros lugares e que foi criando essa cultura com o Rio de Janeiro. Né? Porque o samba veio do Rio de Janeiro para cá, né? Sim. O samba que a gente conhece enquanto samba nasce nessa relação do Rio de Janeiro com outros lugares. Né? Embora o samba tenha, no meu entendimento como músico, o seu grande berço, a Bahia. Né? Mas o samba que a gente conhece, o samba do carnaval de escola de samba, ele tem esse grande berço sendo o Rio de Janeiro. Né? E aí, assim, Marcelo, nas tuas andanças, nas tuas pesquisas, né, de vida, o que você conseguiu identificar ainda na periferia de Florianópolis? O que você consegue enxergar que precisa ser melhor divulgado, que precisa ser melhor se tornar público, porque tem muita coisa escondida na história, né? Da nossa cidade em si. Olha, primeiro a gente precisa de um investimento em cultura, que é óbvio, né? Que a gente precisa reconhecer isso e entender que a cultura produz muito mais do que lazer e entretenimento, né? Ela produz vida e essas experiências elas precisam ser reconhecidas. Quando uma criança no Morro de Mangueira diz eu sou de Mangueira, bati no microfone. Quando uma criança diz eu sou de Mangueira, né, ela está dizendo que ela vem de um lugar e que aquele lugar é importante para ela. Mesmo com toda a força e toda a violência que existe no Rio de Janeiro, criminalização das favelas e dos morros, os cariocas sentem, né, as favelas de São Paulo, as favelas da Bahia, as pessoas sentem orgulho de ser daquele lugar, porque já se construiu um processo de construção de identidade e de existência que a gente ainda está demorando para conseguir construir. Nós precisamos reconhecer que Florianópolis é uma cidade que tem uma contribuição muito forte da cultura negra e que essa contribuição ela precisa ser evidenciada, ela não precisa ser escondida. As pessoas vêm de Florianópolis para Florianópolis e fazem ainda a mesma pergunta. Ou as pessoas de longe perguntam se Florianópolis ou Santa Catarina existe uma população negra, né? Porque isso é muito invisibilizado ainda, muito abafado, muito controlado, né? Então, a gente precisa entender que a cidade, ela é uma cidade para todos e que a cultura negra, ela não precisa ser apenas visibilizada somente no período do carnaval, quando são os grandes investidores que ganham com isso.
Então Florianópolis precisa ser vendida como uma cidade cosmopolita, multiétnica, pluriétnica, negra e branca, e enfim, com tudo aquilo que ela tem, né? Com as dores, as delícias, os sabores e dissabores. Quando a gente reconhecer, quando a gente conseguir dar valor para que as pessoas entendam que essa identidade precisa ser colocada para fora e não mais escondida, né? Essa identidade precisa ser cada vez mais democratizada e a gente deve investir profundamente nela, a gente vai conseguir avançar nesse primeiro processo, que é o desse reconhecimento coletivo de uma cidade que também é negra. Florianópolis é uma cidade que também é negra e que se construiu com trabalho, com muita luta, né? A partir daí. Isso é fundamental para que a gente avance nesse primeiro processo. O segundo vai fazer com que a gente deixe de achar que os outros lugares são mais importantes do que o nosso. Porque isso é algo que a gente faz mecanicamente, automático, né? A gente sempre coloca no outro lugar aquele espaço que a gente deseja almejar, quando a gente tem todas as coisas aqui. Mas isso também é do brasileiro, né? O brasileiro sempre enxerga o exterior como mais bonito. É uma construção social do país, né? Do país, né? A ideia de sermos colonizados faz com que a gente vá para Paris, que acha que Paris é muito mais bonito, interessante e chique do que sei lá, a Lagoa do Peri ou a Lagoinha do Leste, né? É interessante você pensar que todos os europeus hoje querem vir para onde? Para cá. Para Florianópolis. E por que a gente continua querendo ir para lá? Né? Então, é interessante você perceber que o mundo todo deseja estar onde nós estamos e nós não somos felizes e não reconhecemos esse lugar onde estamos como sendo esse verdadeiro paraíso. A Ilha da Magia é a Ilha da Magia porque tem muito axé e muita magia aqui, né? É verdade. Boa. Bom trocadilho. Mas tem coisas interessantes que o mundo nos desperta, como a curiosidade de conhecer os açorianos que estão ainda lá na sua plenitude nas ilhas de Açores e vieram para cá há 250 anos. De ir à África e ver negros africanos parecidos com os negros que estão aqui em Floripa, né? Entre outras colonizações que vieram também, italianos, alemães, né? Então, há justificativas para isso. Agora, sempre achar que o que está lá fora é melhor, realmente é uma construção social que demora, leva tempo para isso, né? E não sei se a gente estará vivo para isso, para mudar tudo isso. Porque a partir do momento que você cria uma escola de samba, por exemplo, na Lagoa da Conceição, muitas pessoas acham que não condiz, mas o samba ele avança, né? Ele avança. Eu vejo algumas pessoas criticarem, mas a União da Ilha da Magia é uma escola que não vem de um quilombo, mas faz samba, né? Faz carnaval, produz cultura, né? Então, é esse caminho que o samba toma, ele vai além fronteiras. Né? É muito interessante você falar disso, porque a gente precisa entender algumas questões que, para a gente que é do mundo do samba, do carnaval, da cultura negra, a gente precisa deixar isso, né, lúcido, claro, assim, né, para as pessoas entenderem. Quem foi perseguido, discriminado, quem produziu o racismo à brasileira não foram os negros, né? Foram os brancos que fizeram isso com a cultura negra. A escola de samba, ela é criada como um movimento democrático, né? O samba, ele é um gênero, né, criado a partir dessa relação de luta e de opressão. Então, para mim, quando a União da Ilha cria uma escola, que mágico e que fantástico, porque é uma escola reconhecidamente branca, e que tem uma cultura que vem de um lugar, que a Lagoa da Conceição seja um lugar que tem uma cultura eminentemente, né, digamos, mais ligada à cultura das classes médias e ricas da cidade. Na Lagoa da Conceição não é um quilombo, mas é um espaço, né? Mas muitos açorianos, pescadores. Sim, exatamente. Né? E aí, assim, surfistas. Mas ela é reconhecida enquanto espaço de uma cultura mais elitizada, né? Isso que envolve a praia. Exatamente. Né? E aí, o que eu acho bacana nisso? Que não há, por parte do movimento do samba, esse tipo de distinção. E não deve haver. Por quê? Sim. Porque justamente a possibilidade de você mostrar que nós criamos um gênero musical que é universal e que é democrático e que todas as pessoas devem fazer, né, dele uso para
que a gente continue produzindo e reproduzindo o quê? A democracia, né? O amor, o amor à bandeira, que a gente continue contando histórias importantes sobre as nossas relações com o mundo. Então, o samba ele não está aqui somente para defender a bandeira da cultura negra. Ele está lá para todas as pessoas, porque ele é uma alternativa. Para democratizar. Ele é uma alternativa, né, de voz para todos aqueles que gostam e que pretendem falar sobre a cultura negra e sobre outras culturas. Então a gente não vai fazer e não vai produzir a violência produzida pelo colonizador. Então que venham outras uniões da ilha, que venham outras agremiações falando das suas histórias e também da história da cultura negra. Sim. Porque esse é um tema, por exemplo, importante que surgiu nos últimos anos. Devemos ou não devemos falar somente sobre temas ligados às religiões afro, sobre a cultura afro? Eu acho que a gente deve falar sobre vários enredos, né? Agora, o que é passível de ser contado a partir de uma história, de uma cultura que emerge a partir da luta de ex-escravizados, né? Então, aí eu tenho minhas reservas com relação a vários temas. Nós vamos, então, daqui a pouco falar sobre Adolf Hitler, entende? Tem que haver limites sobre temas e de que formas esses temas tangenciam ou contribuem também para a opressão. A gente não pode falar de um tema que vai fazer propaganda racista, xenofóbica, né, transfóbica. Então, existe sim um limite para os temas serem desenvolvidos e abordados. Esse limite tem que haver. Agora, quando os temas são temas que lidam com o amor, a arte, a democracia, esse é o limite que, para mim, eles devam ser colocados. Né? Já que você citou o racismo, você tem uma obra chamada O Racismo e os Festivais dos Sambas no Sul do Brasil. Nos conte um pouco sobre isso. Então, esse trabalho é da minha tese de doutorado, né? É uma tese que fala sobre o carnaval no sul do Brasil, onde eu estou falando sobre uma das poucas teses, se não uma das únicas, que fala sobre a criação de um ser negro, filosófico, diaspórico, no sul do Brasil, criando uma identidade, ou seja, deslocando uma identidade racial brasileira, negro-brasileira, filosófica no sul do Brasil, onde a gente constrói, né, eu vou construindo a partir de uma pesquisa em Pelotas, Porto Alegre e Florianópolis, Pelotas através da Escola General Teles, Porto Alegre através da Escola de Samba Imperadores do Samba, e em Florianópolis a partir dos Protegidos da Princesa. Então eu estou através dos festivais de samba enredo desse ano, que foi de 2016, eu estou fazendo uma análise, né, desse festival, do percurso que os festivais fazem, para falar um pouco sobre a narrativa e esses modos de construir a nossa existência que não estejam vinculados ou associados diretamente a uma história com o Rio de Janeiro ou com São Paulo. Ele é a construção de uma entidade, de uma entidade filosófica, de uma ontologia negra, de uma epistemologia negra no sul do Brasil. Essa é uma história sobre nós mesmos, falando sobre nós, e não dos outros falando sobre a gente. É interessante o objeto dessa tua pesquisa, que isso coincide com a escolha, por exemplo, do enredo da Portela para o ano que vem, que traz o Príncipe Custódio, que é um grande líder, né, um grande líder da cultura afro-gaúcha, como até a expressão foi usada dessa forma, porque foge um pouco daquela retórica que o carnaval escolhia os símbolos negros do Rio e Bahia e mostra para o Brasil que no Sul também é muito forte essa questão do samba, da religião, né, da fé e da cultura, né? Então, o Sul tem muita coisa a ser mostrada, porque quando vai para Sapucaí, o mundo vê. É diferente do nosso alcance aqui da Negro Querido. E eu achei muito interessante esse enredo. Eu queria a tua opinião a respeito disso. Nos últimos anos, os temas cada vez mais têm mostrado e contado a história sobre essa história soterrada, esquecida da população negra, que foi invisibilizada, né? Que foi muito perseguida pela história oficial, né? E que foi negada para a gente essa existência, né? A gente falava, fazendo uma comparação, assim, pouca gente conhece a história de Neide Maria Rosa.
pouca gente sabe que a Elisete Cardoso esteve aqui e ela cantou no show da Elisete e que foi convidada para ir para o Rio de Janeiro e que a voz de Neide Maria Rosa, em muito, né, superava de grandes intérpretes do Rio de Janeiro. Essa história é a história que as pessoas não conhecem. Pouca gente conhece. Nós que somos pesquisadores, Bill, vamos conhecer. Mas as crianças na escola não vão saber, né? E aí, é por isso que quando você conta essa história na escola, você ensina, você educa? Na escola, na universidade, nos espaços em que as pessoas precisam, elas estão ávidas por conhecimento. Elas também estão cansadas de um conhecimento que não fala sobre elas. E elas já têm consciência disso. Elas estão ali esperando que esse conhecimento chegue. E o samba enredo hoje, o carnaval e a escola de samba se tornou um grande veículo de propagação, de reflexão e de construção de um saber que é específico do samba e do carnaval. E aí, histórias como essa, assim como histórias foram cantadas esse ano. A história sobre Chica Manicongo, veja. É só uma escola de samba para trazer a escola, né, da primeira mulher negra, né, trans do sul do mundo, do Brasil, né? Sim. Chica Manicongo e tantas outras histórias que foram trazidas, né? A história de Malunguinho, a história de Zé Pilintra, enfim, tantos líderes, né? Essa cultura negra, indígena e outras culturas soterradas, né, pela nossa história oficial, elas hoje são visibilizadas, possibilitadas através da escola de samba. É inegável hoje, né, como você mesmo disse, inevitável que as escolas de samba hoje sejam esses grandes espaços de construção de saber. Eles já são, né? E é por isso que, às vezes, há um perigo, né? É um pouco você pensar, não é a mesma coisa, mas é só para problematizar. O humor pode tudo? Não. E as escolas de samba podem falar sobre tudo? E aí fica a reflexão. Fica uma reflexão para que não a gente ingesse enredos. Não é isso que é interessante. É que a gente entenda porque existem escolas de samba. Talvez o limite possa ser dado se as pessoas, quando pensarem os seus enredos, entenderem por que primeiro existe escola de samba, a que custo elas existem, para que elas existem hoje, com quais objetivos elas devem ser, né, produzidas, né? Essas histórias, esses enredos, eles devem ser visibilizados e transformados em histórias para serem contadas para o mundo, porque a Sapucaí, tudo que ela passa, né, diferentemente da Negro Querido, ela passa para o mundo, mas a gente precisa também construir um limite entre aquilo que de fato educa, transmite informação, produz reflexão, e a gente precisa conseguir adaptar, né? Limitar, enfim, talvez a palavra não seja limitar, mas regulamentar, regularizar aquilo que é possível e aquilo que continua trazendo aquilo que é o verdadeiro legado da escola de samba, que é informar, educar e trazer histórias, né? Divertir e trazer histórias de pessoas que contam histórias sobre o nosso país, sobre o nosso lugar. Se o Marcelo hoje fosse da comissão de carnaval de uma escola de samba A ou B, não vou citar nenhuma aqui em Floripa, mas da A ou B, que enredos você daria como sugestão para as nossas agremiações? Teríamos muitos enredos. Que ainda não foram explorados, né? Um enredo que, para mim, é um enredo universal e que falaria da cultura negra como um todo, para mim, e eu já ofereci esse enredo para algumas agremiações, mas é falar sobre a questão do colo de mãe, a maternidade negra. Falar da maternidade negra é contar um pouco da história de resistência, né, de reconstrução de um mundo que foi retirado, mas que você sabe que as mães negras, as amas de leite, as mães pretas, tinham seus filhos retirados quando nascidos para serem vendidos, para que o leite das mães negras fossem dados aos filhos dos senhores, né? Dos escravistas. E mesmo assim, uma mãe, tendo seu filho retirado do colo, é capaz de dar para o filho daquele que produz a violência todo o amor que teria sido dado para o seu próprio filho. Isso mostra que essa coisa do amor, né,
E a arte, eles caminham, né, juntos o tempo inteiro. Então esse seria para mim um dos enredos que, ao meu ver, nunca foi problematizado. Que referências bibliográficas a respeito disso? Tem muitos. A minha biblioteca é gigantesca, né? Eu sou especialista em relações raciais, né? Tenho livros contando sobre essa relação, dessa relação no Brasil e aqui mesmo em Florianópolis, Santa Catarina. Tem pesquisadoras recentes hoje que falam desse tema com profundidade, né? E que contam essa história, né? Que contam essa história muito profundamente. Então tem muitos temas, né? Assim, se a gente for descrever... Personalidades também, né? Por exemplo, a gente falou dos vapores. Eu nunca vi uma escola de samba contando... Essa questão do deslocamento, ela é tão importante que, veja bem, o seu Avevu foi para o Rio de Janeiro, segundo narrativas dele, escondido nos porões dos vapores. Sim. Era muito comum as pessoas irem escondidas e lá. E ele conviveu com a malandragem. No livro dele, que é o Avevu, aquele livro vermelhinho, contando a história dele, ele fala de como é que ele conviveu com malandros, a malandragem do Rio de Janeiro, e como é que ele foi e voltou nos vapores. Ele trouxe uma cuíca para o Nego Querido. Sim. O grande Nego Querido, que dá nome à nossa passarela. Essa é uma história super interessante. Ele trouxe uma cuíca que tinha toda iluminada, cheia de coisas, cheia de badulaques, e o Ney Querido nunca usava a cuíca. Ney Querido, ele não chamava de Ney Querido, né? Ele chamava de querido. Olha, querido, eu trouxe uma cuíca para ti, que o Ney Querido dizia que era o melhor tocador de cuíca do sul do mundo. E aí ele disse, eu trouxe uma cuíca para ti, aqui é a cuíca. Daí ele reparou que o querido nunca trazia cuíca para um desfile, nunca trazia para as rodas de samba. E aí um dia o Ney Querido teve que dizer para ele, mas é que essa cuíca é muito bonita, mas não tem som de nada. Porque ele, naquela época se fazia cuíca com as couro de cabrito. E com as barricas, né? Que eram as barricas que eram usadas nos armazéns, eles faziam o surdo e as cuícas com as barriquinhas, que eram depositadas várias coisas na barrica, gordura, um monte de coisa que também essas barricas eram jogadas fora, eles usavam as barricas para fazer os instrumentos. E o Ney Querido, a cuíca dele cantava, falava alto, né? E aí essa cuíca que o Avevu trouxe era muito bonita, muito grande, mas não tinha som. Então o Avevu conta essa história sobre essa cuíca, e que é uma história do vapor, né? Então falar desse transporte, por exemplo, falar da importância que esse transporte tinha nessa relação, é um outro tema fantástico para se pensar para as escolas de samba. Imagina, era uma senhora viagem, mas era uma viagem que levava e trazia, né? Exatamente. Levava e trazia. Os desejos das pessoas eram concretizados quando o vapor chegava. Então, na época tinha aqueles tamancos, a malandragem usava aqueles tamancos. A primeira bola de futebol provavelmente chegou no vapor. Chegou no vapor. Tudo chegava ali, né? Mas é uma história que é negada, né? Que não é conhecida, né? Uma história que não... E as pessoas que eram embarcadas, quem eram? Dizem, né, o seu Edmundo, que é também um personagem do Morro do Mocotó, a história do seu Edmundo é muito, muito forte. A tia Dete, que tem terreiro aqui, a história do próprio Mocotó, passa pela história desse grande anfitrião das festas do Morro do Mocotó. Né? Esse é um outro livro que eu estou terminando de escrever agora, que espero que seja publicado até outubro. Aliás, o próprio Mocotó, no caso, o prato, que não o morro, o prato deu nome ao morro. Exato. Né? O nome do meu livro é Sopa de Pé de Boi. É o prato que deu origem... Alusivo ao Mocotó. Um prato que chama... A comida que deu nome... Sopa de Pé de Boi. A comida que deu nome ao lugar. É o nome desse livrinho que eu estou terminando de escrever, que conta a história de como é que o morro Antes se chamava Morro do Governo, o Morro do Estado, que se chamava. E aí ele passa a se chamar Morro do Mocotó por conta das grandes festas que eram organizadas ali. O seu Gentil, do Orocongo, dizia que tu queres um cabrito, queres uma pele de cabrito para fazer uma barrica, para fazer um surdo de barrica ou para fazer tamborim, é só subir no Mocotó. Ele disse, o Mocotó parecia um varal de cabritos. Porque o cabrito é criado no morro. E os cabritos, e no Morro do Mocotó, tinha muita produção de cabritos, muita criação de cabritos. A dona Lucy mesmo tinha muito, a tia Dete fala, né, tá lá, é uma das coisas que está no livro, está no documentário também, que ela dizia, a Dindinha Lucy, que criou ela, tinha muito cabrito. Os filhos da Dindinha Lucy foram criados tudo no leite de cabra. E hoje a gente não vê mais cabrito.
Não vê. Não É raro. Eu ainda me lembro na infância, Morro do Céu, cabritada que se fazia e tal. Não existia festa, churrascada, não era churrascada com boi. Era Era cabritada. cabritada. É. E ainda hoje, para matar a saudade, quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu como um cabrito num restaurante lá, que é especializado. Mas me remonta à infância. A infância, a cabritada e tal, né? E muito legal tudo isso. E também, complementando em relação ao Mocotó, os operários que construíram a ponte iam até o morro para comer mocotó, né? Sim. É que o Mocotó era um centro, né, digamos, um centro cultural muito forte no período. Né? Centro cultural é uma expressão para dizer que tinha evento todo final de semana. E às vezes não era só final de semana, dia de semana. Então, assim, tinha as festas religiosas. Todo dia, se considerar os terreiros, todo dia. Tinha festa religiosa, tanto do catolicismo quanto dos terreiros de Umbanda, que naquele período eram terreiros de Umbanda e não terreiros de Candomblé. Então, Dona Maria, chamava Maria do Cirilo, tinha um terreiro lá em cima. A minha avó, que é Umbanda também, do Jardim Atlântico, ia nessas festas no terreiro. Sim. Festa de Santa Catarina, eram festas que tinham ali. O seu Edmundo fazia muita festa, ele fazia baile na casa dele, né? Então, assim, e era sempre mocotó. A comida era mocotó e as cabritadas, né? O seu Gentil fala muito, aquele cabrito com farinha no Morro do Mocotó não existia. Né? Então, E é um ponto interessante da cultura popular que a gente acaba levantando nessa tua fala, que é a questão gastronômica, né, do povo. Que é isso, é mocotó, dobradinha, feijoada, o cabrito. O cabrito hoje é nobre, mas na época não era. Na época o cabrito era a comida do povo, né? A própria língua de boi, né? Que são as sobras, né? As sobras que... E tu sabe que, né? tu sabe que a diferença do nosso... existe uma diferença... Rabada. Existe uma diferença, né? E aí a tia Dete fala muito bem, que ela quem prepara o mocotó ainda, né? Todo ano sempre tem, né? A questão do mocotó, que diferente do mocotó de outros lugares, o nosso mocotó tem a inclusão de um ingrediente, que é o arroz. Os mocotó não tem arroz, mas o mocotó do Morro do Mocotó vai ter arroz. Teve um restaurante que anos atrás aí que eu fui aqui na Avenida Silvio Luz, tinha esse prato, um mocotó com arroz junto. Mas geralmente se faz o prato na tigela de barro, come o mocotó ali com um pãozinho de trigo, ou bota no prato e come com arroz de maneira separada, né? Esse mocotó que eles faziam lá, porque naquele tempo. Porque era um mocotó para dar sustância, né? Isso, então exato. Precisava do arroz, então era aquela a Cineia, que é sobrinha do seu Edmundo, ela sempre dizia: o meu tio, ele era 2, 3 dias, aqui no morro sempre tinha fumaça levantando, porque o mocotó precisa que você coloque de molho primeiro, ele vai cozinhando, depois de cozido muito tempo, ele começa a soltar. Demora bastante. Né, dando ali, e aí ela dizia, isso, aqui sempre o mocotó virava, porque acabava o mocotó, já se começava a fazer o outro. Porque demora uns 2 dias aí. 2 dias, até começar a soltar aí. Maravilha. Reta final da entrevista aqui, Marcelo, queria saber um pouco a respeito da tua visão política. Você é militante partidário, tem a sua visão política e gostaria de saber de ti também, esse teu lado político da história. Eu trabalhei nas últimas 2 campanhas, fui candidato, né? Fui candidato a vereador pelo PSOL e candidato também a deputado estadual pelo PSOL. Foram 2 campanhas, né? Sempre trabalhei. Fui militante do PT também durante muito tempo, então a minha família, a minha tradição familiar, ela está muito ligada à questão está muito ligada à política de esquerda, né? Uma política de esquerda, mas sobretudo pensando a cultura, sempre pensando a questão dos direitos das pessoas, dos trabalhadores em cultura como um todo, compreendendo que a gente luta por sempre melhores condições, né? E busca encontrar sempre um diálogo com as outras instâncias do poder público para que a gente cada vez consiga incluir mais pessoas e mais pessoas dentro, né, desse grande guarda-chuva que é a obtenção de direitos e melhores condições de vida. Então, nunca fui, do ponto de vista da radicalidade, sempre estive ligados aos partidos de esquerda, mas sempre construindo uma ponte entre esse diálogo com o poder público
o diálogo com o saber, as universidades e as instâncias de poder aí colocadas, né? Então, eu busco sempre pensar numa política que seja propositiva, construtora, né? Que ela se embase em pilares, né? Ligados à questão, irrevogavelmente ligada à questão da democracia e à obtenção de direitos. Hoje, sexta-feira eu fui reconhecido como mestre do saber, guardião do saber, da cultura de Florianópolis, né? Fui selecionado num edital da Franklin Cascais, então, além de todas as coisas que eu fiz, que produzi, é muito importante ser reconhecido pelas coisas que a gente faz. Né? Tudo que eu fiz, os meus títulos hoje, eu não troco por esse título de mestre do saber. Porque as coisas que eu fiz ligadas à academia, todas estão ligadas ao conhecimento e ao saber ancestral da nossa cultura, e ter reconhecido pelo município e pelas outras pessoas esse trabalho, para mim, me faz uma pessoa feliz pelas escolhas que fiz. Maravilha. Marcelo Sete Cordas, para fechar, uma música aí que representa muito para a sua vida. Eu vou cantar um samba meu, né, que fala sobre os redutos de samba de Floripa, né? Está tudo ligado à minha história, à minha pesquisa, à minha vida, que se chama O Samba na Ilha. Diz assim: se no Moca tem samba na Caixa, ou então no Bela, ou em qualquer favela, Covanca no Dona Adélia, a ilha encanta através dos seus bambas, que fazem seus sambas, que daqueles morros ouvimos dizer. Nova Trento, 25, Tico, Tico, Morro do Céu, Prainha e a Coloninha tem o seu papel. Nestor Passo, Morro da Queimada, Morro da Caixa, o Bar do Ladrão. Na sexta-feira, uma seresta no Bar do Tião. E tem o Mercado Clube do Partido, Morro do Geraldo Casarão. Sábado tem cal onde rola um samba e com iluminação. Aí vai. Monte Cristo, Caixa do Estreito, Morro do Flamengo, Vila São João. Pros morros da ilha, manda um recado com esse refrão. Se não moca, atenção. Muito bom, porque é o seguinte, né? Toca a gente que é daqui, né, cara? Tu és do Mocotó, eu sou do Morro do Céu. E nos enche de orgulho ouvir a nossa comunidade, né? A nossa raiz, né? E outros lugares de samba que você canta nessa obra que não existe mais, né? Saudoso Bar do Cal, Bar do Tião, né? Enfim, mas é isso. Marcelo, te agradeço muito pela presença aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que você tenha muito sucesso nos próximos trabalhos que serão empreendidos, e quem não te conhece vai te conhecer com muito conteúdo nessa entrevista. Obrigado. Eu que agradeço, meu querido, e vamos que vamos, né? Pra frente, que a cultura se faz assim, né? Pra frente sempre, e nunca esquecendo dos nossos ancestrais que produziram tudo aquilo pra gente, que a gente precisa agora dar continuidade. Maravilha. Marcelo Sete Cordas aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que tem a supervisão técnica de Tiago Veríssimo e a direção geral da TV Câmara da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.